que nós chamamos os pronomes relativos de sequenciadores? Porque os pronomes relativos servem para nós como elementos coesivos, que garantem justamente essa construção de uma sequência dentro da ideia frasal. Então é por isso que a gente chama a parte de pronomes relativos, que é um elemento ainda das classes gramaticais, como sequenciadores, porque aqui a gente vai estabelecer o elo entre a parte da classe gramatical com a parte já da questão textual, que diz respeito à questão da coesão, ok? Então, o que vem a ser sequenciador? Sequenciadores são elementos linguístico-gramaticais que nós usamos para garantir ligação, relação entre as partes de um texto e poder dar justamente sequência a todas as ideias de maneira progressiva, fazendo com que o texto se torne algo harmonioso e tentando evitar, obviamente, porque os sequenciadores são mais um, ok? A gente já falou de outros elementos de coesão. Então, tentando evitar ao máximo repetições desnecessárias. Logo, sequenciador é um elemento que garante a coesão textual na sua produção da redação, ok? E o que vem a ser um pronome? A gente já veio falando sobre pronomes aqui. Pronome é a classe gramatical que pode ou vir ao lado de um substantivo, ou ocupar o lugar de um substantivo. E aí, isso vem justamente porque ele faz referência a um nome, por isso que ele é chamado de pronome, porque ele se refere a um nome, fazendo substituição ou vindo ao lado. Quando ele substitui, eu chamo de pronome substantivo. Ele ocupa o lugar de um substantivo. Quando ele acompanha um substantivo, eu chamo de pronome adjetivo, porque ele vem do lado, especificando, tá? Trazendo informações determinantes, gênero e número, por exemplo, para aquele substantivo ao qual ele se refere. Isso a gente já falou, só que eu precisava retomar para que vocês pudessem entender justamente o lugar de fala do pronome relativo. O pronome relativo, ele é usado por nós para fazer relação. Por isso que ele é chamado de relativo, porque ele faz relação com um termo ou com uma expressão anterior a ele, evitando a sua repetição. Então, na língua portuguesa nós temos esses pronomes relativos. Eu coloquei aqui a lista dos variáveis e a lista dos invariáveis. Variáveis em gênero e aqui a relação também com a questão dos números. Masculino, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos. No feminino, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas. E os invariáveis, que não vão sofrer alteração. Quem, que, onde, como e quando. Esses pronomes vão ser usados por nós para garantir relação de coesão. E aí, vem comigo agora no quadro, antes de a gente prosseguir. Como que a gente faz para unir orações construindo um período composto, porque isso vai caracterizar lá na frente o período composto, a gente não vai falar de período composto agora, tá? Porque a gente vai ter esse momento, e evitar a repetição. Bem, primeiro, a gente precisa ter a ideia das orações e identificar a palavra que vai se repetir para que a gente possa trabalhar com a possibilidade de evitar a sua repetição. Então, digamos que eu tivesse a seguinte oração. O Brasil... vou inventar, tá bem? Então, o Brasil
Fará não é bom. Para a próxima Copa, como é que é? Sediará, né? Sediará fica bom. O Brasil sediará a próxima Copa do Mundo. Bem, eu tenho essa primeira oração. O Brasil sediará a próxima Copa do Mundo. Aí eu vou ter uma segunda oração. O Brasil é um país... Deixa eu trocar de cor para vocês entenderem daqui a pouco quando eu fizer a junção, na verdade. O Brasil é um país em desenvolvimento. Bom, reparem que eu tenho duas orações e eu preciso fazer a união das duas em um único período. E cada oração aqui caracteriza um período. Aqui é um período e aqui é outro. Também não vou falar de período agora, explicando a diferença, tá? Mas eu tenho que juntar as duas. E para isso eu preciso fazer uma construção com oração adjetiva. Reparem que a palavra Brasil se repete nesses dois períodos. E aí, quando eu fizer a junção dessas duas informações em um único período, o que eu tenho que fazer? Eu venho na primeira, essa daqui é a primeira, que está em azul. E eu vou repetir a ideia da frase, da oração, até a palavra que é igual à da de baixo. Então eu vou vir aqui, ó, o Brasil, porque é isso que se repete, e paro ali. O Brasil. Aí, eu pego a oração de baixo, pego a palavra que se repete e troco por um pronome, que é um pronome relativo. Então, o Brasil, vou usar aqui o pronome relativo que ele retoma a palavra Brasil. Que todo o restante, tirando a expressão o Brasil, que é a expressão que se repete, por quê? A expressão o Brasil virou que? Todo o restante eu reproduzo da frase 2. O Brasil, que é um país em desenvolvimento. Aí eu terminei a 2, eu volto para 1 e pego o que restou. Restou daqui para lá. Então eu pego o restante. Sediará. Oi? O quê? Desculpa, eu pensei... Ó, professor de português, eu tô usando o sediará da ideia de ceder. Perdão, gente, eu tava com a ideia de ceder na cabeça. Sediará a próxima. Obrigado, Juan. A próxima Copa do Mundo. Então, reparem. A primeira informação está toda em azul, mas ela foi rompida para a introdução da segunda, evitando a sua repetição. Esse quezinho aqui é um pronome relativo. O pronome relativo é usado por nós para se relacionar, para poder
fazer relação e evitar a repetição. Então, ele equivale exatamente à palavra Brasil. Nesse caso aqui, evitando a sua repetição, porque houve a junção dos dois termos. Perdão, a junção das duas informações, ok? Então, vamos lá. Para eu juntar duas, eu pego a primeira até a palavra que se repete. A palavra que se repete, a expressão que se repete é o Brasil, ok? Então, eu escrevo a primeira somente até o Brasil. Paro de escrever a primeira, venho para a segunda. A palavra ou expressão que se repete eu risco e substituo por um pronome relativo. A gente vai ver daqui a pouco quais são e como usar cada um. E aí, o que sobrar da oração 2, da informação 2, eu coloco em seguida. Depois, eu venho com o que sobrou da informação 1 e coloco aqui ao final. É assim que eu faço a união de duas informações em um único período. Então, vai lá, dá um printzinho aí, para que a gente possa ir para a parte... Foi? Vamos lá, então? Bem, agora a gente vai ver como que cada um aqui se comporta e quando que a gente deve usar um e outro, para poder entender as relações de retomadas que a gente vai fazer ao longo dos textos. Todos esses pronomes relativos, sem exceção, podem e devem ser usados por vocês ao longo da redação, ok? Porque tem gente que fica na dúvida de, eu posso usar cujo? Tem gente que diz que não, que é feio. Não existe isso. Vocês podem usar todos, sem exceção, ok? Bom, pronome que e pronome o qual. Esses dois pronomes, eles são chamados por nós de pronomes relativos mais universais. O que isso significa dizer? Eles são os pronomes que podem ser usados para tudo. Ou seja, eles servem para fazer referência a pessoas, a coisas, a lugares, objetos, ideias, enfim. Eles servem para fazer referência a absolutamente tudo, sem exceção. Tá na dúvida? Pode usar o quê? Pode usar o qual, sem problema nenhum. A diferença entre um e outro é que é invariável. O qual é variável em gênero e em número, ok? Bom, então reparem aqui o que nós temos. A menina que estuda todo dia sabe tudo da prova. As duas informações separadas são a menina sabe tudo da prova, informação 1, separando igual eu fiz lá no quadro. Estuda todo dia. Quem estuda todo dia? Esse que retoma a menina. A menina estuda todo dia. Essa é a informação 2. Eu poderia reescrever substituindo o que por o qual. A diferença é que a expressão a menina é uma palavra, uma expressão feminina no singular. Então, nesse caso aqui, eu passo a ter a necessidade de concordância. A qual? A menina a qual estuda todo dia sabe tudo da prova. A ideia é exatamente a mesma da anterior. A diferença é que eu deixei de usar o que é invariável, para usar o a qual, ok? Bem, em relação a esses dois usos, a gente tem duas observações. Primeira observação. Toda vez que eu for usar o pronome relativo que e houver a necessidade de que antes dele exista uma preposição, ele só admite preposição monossilábica. O que é uma preposição monossilábica? Preposição com apenas uma sílaba, tá? Então, até tem duas, já não pode, ok? Agora, considerando ainda essa questão, essa ideia da monossilábica, da preposição monossilábica, a gente precisa ter em mente que esse mesmo pronome ele vai rejeitar duas das monossilábicas, sem, sob.
isso daqui não vai poder acontecer. Se eu tiver que usar a preposição sem, e se eu tiver que usar a preposição sob, que também são monossilábicas, eu passo a ter a necessidade de usar o pronome relativo o qual. O qual, ele vai usar as preposições que não são monossilábicas, então as preposições que são dissílabas, as locuções prepositivas, tá? E as monossilábicas ele só pode usar sem e sob antes, ok? Então reparem aqui no exemplo. Ana é a moça a quem me refiro. Esse azinho aqui é uma preposição exigida pelo verbo referir-se. Quem se refere a algo ou a alguém. Esse a é a preposição exigida pelo verbo, ok? A preposição monossilábica porque só tem uma sílaba. E aí eu uso o que, porque a preposição é monossilábica e não é a preposição sem, tampouco a preposição sob. Outra construção. Ana é a moça perante a qual eu me confessei. Quem se confessa perante a. Então, ó, perante. 3 sílabas. É uma preposição trissílaba, ok? Nesse caso, eu não poderia falar perante que eu me confessei. Beleza? Eu sou obrigado a usar o perante, mais o qual. Como a palavra o qual retoma moça, moça é feminina singular, uma palavra feminina singular, então a qual precisa ficar no feminino e no singular, estabelecendo concordância com o termo a que se refere. Beleza? Bem, pronome quem. O pronome quem só pode ser usado com referência a pessoas. Fora dessa situação, ele só pode fazer referência a coisas e a animais quando eles estiverem personificados. É a tal da personificação, figura de linguagem. Quando a gente atribui vida a um determinado elemento, a um determinado ser que não tem essas características, que são próprias dos seres humanos, ok? Então aqui, ó, os professores de quem falei são muito bons. Quem fala, fala de, ok? Então, observação. Apesar de ser possível fazer o uso dos pronomes que e o qual, com referência a pessoas, o mais indicado é usar o quem. Então, repara, você pode usar que e o qual, fica a seu critério, mas o mais indicado é usar o quem. Felipe, eu já usei quem. Posso substituir por que e por o qual? Até pode, porque aí você também evita a repetição dos próprios pronomes ao longo do seu texto, ok? Bem, vamos dar então prosseguimento. Quanto vai ser pronome relativo e só vai ser pronome relativo se ele vier antecedido por essas palavrinhas aqui, que nós chamamos de pronomes indefinidos. Tudo, todo, todos, toda, todas, tanto, tantos, tantas. Não tem esses antecedentes, quanto não vai ser pronome relativo. Então, por exemplo, você fala assim, ó, quanto custou a sua blusa? Esse quanto é um pronome interrogativo, porque não tem um antecedente antes dele. Esse antecedente precisa ser um pronome indefinido, ok? Então, ó, os proalunos fazem tanto quanto podem. Ele retoma o tanto, ok? Tudo quanto era gente compareceu à festa. Olha o tudo aqui. Então, esse quanto retoma o tudo. As dúvidas, os professores sanam todas quantas existirem. Quantas retoma o todas. Ou seja, o antecedente do quanto, para ele ser um pronome relativo, precisa ser um desses aqui, que é justamente uma listinha de pronomes indefinidos. Tranquilo? O como, em relação à ideia de pronome relativo, vai seguir uma ideia bem parecida com a do quanto. Ele só pode ser pronome relativo se ele vier com alguma palavra específica. Que palavra é essa? São essas aqui, modo, jeito, forma, maneira. São ideias que trazem a noção de modo.
generalizando, todas essas palavras trazem a ideia do modo. Então, veio essa palavra e o como em seguida, o como retoma essas palavras, consequentemente, ele se torna um pronome relativo. Então, reparem aqui. O modo como os professores do ProEnem ensinam me agrada. Então, ó, o modo me agrada. Os professores do ProEnem ensinam de um modo, ok? E aí, um jeito, uma forma, uma maneira, porque a expressão como tem como antecedente a palavra modo. A maneira como aprendo é diferente. Tem a palavra maneira antes, o como retoma essa palavra maneira, ok? Onde? Esse aqui é o que mais apresenta desvio na nossa comunicação e nas produções textuais que encontramos ao longo do dia a dia. Onde só faz referência, decorem isso, onde só faz referência a lugar, só pode ser usado com referência a lugar. Não é lugar? Não pode usar. Nem metaforicamente? Não, nem metaforicamente, ok? Nesse caso aqui, ele tem que retomar lugar sempre. E aí a gente vai falar já já sobre a diferença do onde, aonde e donde, tá? Então, ele equivale a em que, ou no qual, ou na qual. Por que no qual ou na qual? Porque quando eu tenho o em que, eu tenho o em, que é a preposição, mais o que é o pronome relativo. Se eu troco o que pelo pronome o qual, ou a qual, esse o ou esse a vai estabelecer fusão com a preposição em, que continuou ali. Eu só troquei o pronome, a preposição existe. Então, no qual é fusão da preposição em mais o ou o a, ok? A cidade aonde iremos é linda. Onde retoma a ideia de cidade. Cidade é lugar. A cidade de onde viemos é linda. A cidade onde estamos é linda. Reparem que eu usei 3 frases usando o onde e usei esse onde com preposições diferentes. Aqui eu tenho o aonde, aqui eu tenho o de onde, que poderia ser donde, e aqui eu tenho somente o onde. Qual é a diferença de um e de outro? Os que mais confundem vocês são esses aqui, aonde e onde. O onde mostra um lugar fixo, parado, estagnado. A coisa está ali, paradinha. Então eu estou onde o Juan trabalha. Estou parado. Estou fixado aqui. E aí, o aonde, ele já mostra a ideia de lugar, mas em movimento. Então, ó, a cidade aonde iremos. Eu não estou lá. Eu estou aqui e irei para lá. Então, eu estou em movimentação. Essa movimentação me tira de um lugar e me leva para outro. E aí, repara, aqui, nesse caso, o verbo não exige uma preposição antes do onde. Estamos, não tem a preposição a aqui. No aonde, o verbo que vem depois vai exigir, tá? Ou antes também do pronome, o verbo vai exigir esse a. Então, ó, chegaremos aonde, porque quem chega, chega a algum lugar. Iremos a algum lugar. Então, iremos aonde. E aqui, donde? É a ideia de origem, o lugar de onde você veio. Então, o donde é a fusão de mais onde. Ó, viemos de onde. Posso fazer isso no meu texto? Donde não. Porque aí o donde você vai encontrar mais em textos narrativos, em textos que tem